Eu sou BH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Obviamente, a minha pretensão não é trazer um comentário detalhado a respeito do tema em apreço, ok? Eu penso que nós temos uma gama de vídeos disponível aqui no YouTube de outras pessoas que trouxeram um estudo minucioso, bem detalhado a respeito da questão dos dízimos e das ofertas. Contudo, eu gostaria de deixar aqui a minha palavra a respeito do tema proposto, ainda que de maneira bem sucinta, ok? Meus irmãos, em primeiro plano, eu gostaria de declarar para os senhores que eu tenho dificuldade de encontrar pelo menos um texto bíblico dentro do Novo Testamento que apareça como mandamento, como norma ou ordenança para a igreja a fim de dar o dízimo. Eu tenho dificuldade de encontrar um texto que trate sobre a questão do dízimo como mandamento. Nós temos apenas dois textos bíblicos, como o Evangelho segundo Mateus 23 e 23, bem como o livro da Carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Contudo, nenhum dos dois textos bíblicos são mandamentos para a igreja dar o dízimo. É interessante, eu estou me lembrando, certa vez eu li o comentário do teólogo Russell Norman Champlin, em memória, não é? Onde ele contou a sua experiência do dízimo, diz que ele doava 90% do que ele recebia do seu salário para a igreja, a fim de implantação de igrejas, ajudar missionários e suas respectivas famílias nos campos, ajudar pobres, pessoas, irmãos, né, na fé famintas, enfim. Portanto, eu sigo esse mesmo pensamento do Champlin. Eu tenho dificuldade de encontrar um texto dentro do Novo Testamento como um mandamento para se dar o dízimo. Também tenho dificuldade de encontrar uma porcentagem para se dar o dízimo. Não existe uma porcentagem definida, determinada para se dar o dízimo. Champlin dava 90%. Não é interessante isso. Contudo, eu vejo uma tônica do apóstolo dos gentios, isto é, Paulo, em sua carta, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulos 8 e 9, o apóstolo Paulo dá uma tônica na questão das ofertas que eram trazidas para a igreja e também ajudaram ali os irmãos pobres, não é? Portanto, isso que nós devemos ter em mente. Eu não vejo um texto dentro do Novo Testamento como ordenança para se dar o dízimo, mas eu vejo no que diz respeito às ofertas. E se um cristão, alguém faz parte de uma igreja, obviamente ele vai ajudar a sua congregação e os demais irmãos. Eu acho interessante, eu estou lembrando, quando eu fazia parte do movimento pentecostal, existiu um amigo e irmão em Cristo, e nós fazíamos parte da mesma igreja, do mesmo setor. Ele estava discipulando um irmão novo convertido na fé, e ele chamou-me no WhatsApp, por áudio, né, dizendo, assustado, porque o nosso pastor, quando percebeu que ele estava discipulando, a primeira coisa que ele perguntou não foi saber se o nobre irmão estava entendendo corretamente as doutrinas básicas, essenciais, fundamentais do cristianismo. De maneira nenhuma. A pergunta foi: e o dízimo? Ele já entendeu tudo a respeito do dízimo? Ele já está dando dízimo à igreja? Essa foi a primeira pergunta. E esse é o problema, meus irmãos, e muitas pessoas têm criado uma certa repugnância às igrejas, exatamente porque os pastores, e obviamente não estou generalizando, não são pastores de fato, são mercantilistas, são mercenários, são charlatães do Evangelho, são picaretas do Evangelho, que usurpam os bens das pessoas simples e garantem bênçãos que eles não podem dar. E, portanto, nós devemos ter isso em mente, que nós devemos sim ajudar e contribuir para a igreja, mas não somente devemos fazer isso por amor, por alegria, por gratidão, de forma voluntária, nada forçosamente, nada por barganha, por troca, nada por medo ou a fim de ser beneficiado, ser próspero, de maneira nenhuma. Devemos fazer isso por amor. Você sabia que os puritanos do século XVIII, eles queriam abolir o dízimo na época da igreja da Inglaterra? Você sabia disso? Eram homens santos, sinceros, piedosos,
tementes a Deus, contudo queriam abolir o dízimo da igreja da Inglaterra na época. Percebe que os puritanos davam ênfase tão somente na questão de contribuir, de ofertar, de ajudar a igreja local, mas de forma generosa, nada forçosamente, ok? E eu penso que os pastores evangélicos modernos e esse evangelicalismo moderno brasileiro está precisando de uma nova reforma. Os pastores gastam mais tempo em seus sermões, em suas prédicas e o seu culto tratando da questão de ofertas e dízimos do que tratando a questão de Cristo, de sua obra expiatória na cruz. E parece que Martinho Lutero, há 500 anos atrás, ele estava tendo uma visão do futuro. Na verdade não foi uma visão, era um contexto da época que também já ladeava o evangelho puro e simples deixado por Cristo e pelos apóstolos. Veja bem, em uma das teses que Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, e essa tese por sua vez é a tese de número 54, veja o que disse Lutero: ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão dedica-se tanto ou mais tempo às indulgências do que aquela palavra. Percebe que hoje não há mais uma venda de indulgências, mas, por outro lado, os dízimos substituíram as indulgências do século XVI. As pessoas dão dízimo a fim de ser próspero, a fim de não perder a salvação, como eu já vi um certo telemissionário, né, tratando sobre essa questão. Portanto, meus irmãos, nós devemos atentar para isso. Eu não vejo uma ordenança no Novo Testamento para se dar o dízimo, mas eu vejo as ofertas. E todo cristão que se preze e faz parte de uma igreja deve contribuir, mas com amor, com gratidão, a fim de ajudar a sua igreja local, os seus irmãos na fé em Cristo, enfim. Portanto, essa é a minha palavra e esse é o meu comentário a respeito da questão dos dízimos e das ofertas. Ok, meus irmãos? Abraço.